De volta com a terceira parte desta edição especial do Plantão 47. Você que está chegando agora, o nosso tema de hoje é o trabalho infantil. Antes de entrar no assunto, nessa terceira parte, eu quero falar para você da Drogaria Americana. É isso aí. Gente, preste atenção. Terça-feira tem inauguração de mais uma loja da Drogaria Americana aqui em Poços de Caldas. É isso mesmo, na Avenida João Pinheiro, na zona oeste da cidade. É a quarta loja da Drogaria Americana. Já sabe, tem na Francisco Salles, tem na Remígio Prézia, tem na Assis Figueiredo e agora terça-feira às 9 horas da manhã a inauguração na Avenida João Pinheiro. Lembrando que segunda-feira é a segunda do aposentado na Drogaria Americana. Lá você economiza de verdade. Passa por lá, depois você me conta. Drogaria Americana, a rede de farmácia do seu jeito. Bom, nós tivemos uma troca aqui, a Andréia continua com a gente e agora eu apresento para vocês, ela é psicóloga, Larissa Alves de Souza. Boa noite, Larissa, antes de mais nada. Boa noite. Muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. Honrado também com a sua presença. Obrigada a vocês. Tudo bem? Tudo. Vamos falar desse tema, né? Você estava acompanhando aqui os bastidores, né? A gente até abriu o programa falando que é um tema pouco discutido ainda, Sim. pouco debatido, mas acontece muito né, nas famílias, né, com adolescentes, com as crianças. Sim. Citamos a questão do tráfico, que é algo extremamente importante. Mas falando pontualmente dessa questão do trabalho, né, até no último bloco eu encerrei falando que você ia tocar, né, nos pontos negativos. O que isso causa para a criança e para o adolescente com o passar dos tempos? Sim, o trabalho infantil, ele é algo que vai dar um problema a longo prazo para a pessoa. De médio a longo prazo, isso. Essas questões, a criança, ela é um ser humano em desenvolvimento. Então, de 0 a 7 anos, essa idade é responsável pela personalidade, pela formação da personalidade do indivíduo. Então, assim, esse dano que pode ser causado é o envelhecimento precoce, o atraso no desenvolvimento, o abandono escolar, né? Então, assim, a criança, ela precisa brincar. Ela tem que ter esse tempo. Ela tem que ter esse tempo, porque a brincadeira nada é que a criança, ela realiza o desejo dela acontecer algo do mundo real. Sim. Na brincadeira, ela transfere isso para a brincadeira. Então, essa brincadeira é importante para o desenvolvimento do ser humano. Quer dizer, pular essa etapa não é nada saudável para a criança. Não é importante pular etapa nenhuma da vida. É importante ele vivenciar a etapa da infância, da adolescência e adulto. Importante essa fala dela, né, Andréia? Pular etapas, algo extremamente negativo. Sim, eu fico pensando, quando a Larissa fala de 0 a 7, é inimaginável criança trabalhando nessa idade. E tem, né? Quebradeira de coco, criança com 4 anos, né, 5 anos, trabalha, 12 horas por dia. No Brasil é bem comum, né? Caso de prostituição infantil de criança de 9, então imagina o dano, né? O dano a longo prazo. É bem sério, né? É bem grave o nosso cenário. A gente ficou muito triste do Brasil estar inserido num cenário desse. Ô Larissa, de 0 a 7, a criança, ela passa, a personalidade dela. É a formação, da personalidade nesse período, de 0 a 7 anos. Sim, é a formação da personalidade do indivíduo, né? Então, ele precisa vivenciar essa infância, porque é algo que não vai voltar. Ele precisa vivenciar essa brincadeira, né? Ele precisa ter essas questões inconscientes dele ser transferida para essa brincadeira. O trabalho infantil, ele acontece em todos os segmentos, Andréia? Você citou aí muita questão rural, né? Sim. O coco, o café, que nós temos fazendas aqui na nossa região, uma região cafeeira, mas tem também comércio? Tem, em Poços o último diagnóstico não foi divulgado. Pelas conversas que a gente teve com a antiga gestão, a rede hoteleira ela empregava muito informalmente adolescentes, era bastante comum, e comércio, né? O comércio acaba contratando sem registro em determinadas épocas, então adolescentes também de forma não regulamentada, né? E os trabalhos perversos que a gente sabe que tem, rede de prostituição em Poços, que precisa falar que tem, é comum, né? Teve há pouco tempo, o Comissariado da Infância pode confirmar essa atuação que foi conjunta, precisou acionar a Polícia Federal para desmontar uma rede enorme de prostituição infantil no Marco Divisório. Então, Poços tem, tanto que o IBGE identificou aqui, e a gente não consegue ver, é invisibilizado demais, né?
Mas esse caso foi muito recente, então tinha crianças... No marco divisório, sim, isso? Sim, tinha meninas de 12 anos envolvidas, né? E aí, divisa de estado ali, muitos caminhões passando por ali. Dono de bar começa a ganhar, né, com esse financiamento da exploração das crianças. Então, era uma rede tão grande que precisou da Polícia Federal fazer a intervenção. Vários estados envolvidos, a civil só não podia, né, fazer. E aí, então... Poços tem, né? A gente precisa começar a olhar para isso. O trabalho de camareira noturno, de adolescente não registrado, bastante comum. Em motel. Motel também. Em hotel, aparece. Agora, tem uma questão aí, porque tem um estagiário. Tem. Onde que o estagiário entra nessa história? Acho que estagiário é um dos mais violados, né, que tem de direito. O estagiário tem um número de horas por dia, né, porque a ideia do estágio é profissionalização, né, experimentação para sua profissionalização futura. Então, ele tem todo um horário especial para fazer prova, né, para que precisa ser respeitado. E aí é muito comum que a empresa aumente a carga do estagiário. O estagiário trabalha com função que não é dele, né, o que é mais comum ainda, isso em todos os segmentos, né. A gente tem dentro do próprio setor público a questão da guarda mirim, que não se sabe se é regulamentada ou não já teve questionamentos, né, de como que aquilo funcionava ou não funcionava, estava fora do jovem aprendiz, agora parece que está voltando a ser regulamentada de novo, né, então... Você tinha uma opinião formada com relação à guarda mirim? Eu lembro que na minha infância era uma forma de trabalho legítima aquilo, né? Fazia 14 e aí a guarda mirim profissionalizava. Depois do ECA e das novas formas de regulamentação, parece que ela ficou fora do sistema de jovem aprendiz, né? E aí a prefeitura teve que refazer para poder continuar com os guardinhas que a prefeitura ainda tem. Mas uma coisa que nunca vai acontecer, que já aconteceu, teve guarda mirim trabalhando dentro do conselho tutelar. E aí tendo acesso a casos de abuso, vendo aquela... E a mocinha teve um dano emocional, depois ela encontrou os conselheiros e falou, nunca me esqueci daquilo, eu tinha 14 anos. Aquilo causou um trauma. Como assim, né, um adolescente? Então, eu acho que, é lógico, tudo é aprendizado, a política pública evolui, né, mas aconteceu já há bastante tempo, mas como a gente podia permitir uma coisa dessa, né? Muito. E aí? Pensar... Falamos de trauma. 14 anos. O trauma é uma coisa difícil de tirar da pessoa. Sim, é importante ressaltar essa fala da Andréia do adolescente, porque ele está passando por um momento de maturação emocional, maturação cognitiva e maturação social. Nós já estamos no adolescente aí agora. Sim, é importante, porque ela falou da relação da camareira, das adolescentes, né? Então é importante também ressaltar isso, porque o adolescente ele está vivenciando o luto pela perca do corpo infantil e ele está vivendo o corpo de adulto. Então ele tem que ter essa relação com ele, entendeu? De poder entender, é uma fase mais difícil, né? Porque ele tá perdido, né? Ele precisa se encontrar, o cérebro dele está em constante desenvolvimento. Então, assim, ele pular essa etapa para ele, assim, entrar numa fase de criança para adulto, gera um trauma, gera uma lacuna nele. E isso é muito sério. É um trauma. Quando a gente vai em São Paulo, não sei se vocês já perceberam, tem muita criança às vezes ali no semáforo. Eu já me deparei com alguns casos, até diminuiu isso de uns anos para cá. Não sei se a fiscalização bateu em cima. Né? E a gente sempre, eu já acompanhei até matérias em rede nacional falando que a criança está trabalhando ali para a subsistência dela. Com certeza. Que ela tem que, né, de certa forma, tem que fazer alguma coisa porque a mãe, e em muitos casos, às vezes a mãe está lá no ponto, olhando a criança trabalhar, porque a pessoa às vezes sente pena e vai lá. É uma realidade isso. Sim. É uma realidade. Nós não temos esse imposto, pelo menos, né? Pelo menos tem, criança, ou no tem? No semáforo não, mas tem caso de criança vendendo trufa à noite em bar, isso tem bastante. Isso tem, André? Tem, né? João Pinheiro já teve criança vendendo trufa, bastante. O conselho teve que atuar? A promoção social consegue atuar, dependendo do caso, se for menos grave, passa pra gente acionar a família, né? Então, é muito complicado isso. A gente teve... Não muda muito o cenário? Não muda tanto proporcionalmente. Recentemente, uma moça grávida que pedia no sinal, ela pediu até os 9 meses, porque não adiantava tirá-la da rua. Ela ganhava mais ali no semáforo pedindo, né? Então, do que as pessoas que não estavam grávidas, né? E aí, quando o bebê nasceu, a gente fez uma longa conversa com ela. Olha, é explorar a imagem do seu filho, e aí é divertir. Ela tem uma deficiência mental também. Então, mas me preocupa muito, porque esse cenário é falta de política pública, né? É a vulnerabilidade social do país, é a miséria que gera isso, né? Quem por livre vontade vai querer ficar lá no semáforo com os filhos de 3, 4 anos, né? Colocando
é claro, está trabalhando no lugar da mãe, né? Mas é muito complicado também não entender um cenário maior, né, de vulnerabilidade social. Por isso eu ainda penso que responsabilizar a família pobre é muito cruel no cenário brasileiro como a gente está, porque a família é sem alternativa, né? Então a gente precisa propor outra alternativa para ela que garanta sustento decente, digno dos filhos, porque senão a gente não vai erradicar o trabalho infantil. Isso aí através dos programas sociais. Seria uma saída. Que não só, eu acho que é um começo de política pública, mas sanar a desigualdade social eu acho que vai além disso, né? É pensar num governo que veja o funcionamento do Brasil de outra forma, menos desigual. Por isso que eu bato no empregador, se a gente continua sustentando um país que o empregador, ele pode empregar criança ao invés de pagar regulamentado adulto, esse cara tá ganhando, né, dinheiro ali, ficando milionário e mantendo a desigualdade, e culturalmente a gente consegue sustentar isso, como que a gente modifica a realidade? Então, para mim, o primeiro passo, assim, o passo mais importante que o governo federal precisa dar, além das iniciativas locais do PET, é responsabilizar pesado o empresário, comerciante, né, e os grandes esquemas de trabalho infantil. O Brasil tem tráfico de pessoas ainda, tráfico de pessoas é inadmissível. Trabalham agora recentemente bolivianos e venezuelanos em sistema escravo e suas crianças em sistema escravo. Eu fico pensando nesses venezuelanos que estão chegando no Brasil, né, trazendo aí famílias, crianças. O que essas crianças não estão passando? Sim, teve um assassinato. Teve um assassinato, e outros casos. Muito Imagina cruel. só, prostituição também, né? Está acontecendo sim. muito. Isso é muito triste, né, Andréa? É terrível. O André, nós tivemos, eu gostaria até da opinião da Larissa também, porque nós tivemos a mudança, né? Nós tivemos a reforma trabalhista. Sim. Me preocupou muito, acho que você também ficou preocupado, acho que não teve brasileiro, né? Dependente, às vezes algum ponto você não concorda, outro você acaba concordando. Mas essas mudanças, de certa forma, vão colaborar também para o trabalho infantil, não vão? Vão, sim. Vai afetar famílias? Vão. Eu acho que a gente tem que já discutir as novas formas que o capitalismo tem atuado de forma, né, cruel. Flexibilizar a terceirização, como está sendo, eu posso, né, demitir, recontratar, negociar com o patrão. Como vai negociar com o patrão que tem todo o direito em cima de você, né, que tem todo o poder financeiro em cima de você? Vou negociar que é minhas férias agora. Você não tira e pronto, tá. Eu vou falar, não, vou tirar. Não é uma negociação justa, negociação quando tem duas pessoas no mesmo patamar, né? Não vai ter negociação com um patrão, né, e com um empregado que depende disso. Quem dirá com uma criança trabalhando? Sobre os venezuelanos, eu penso muito nas falas que a gente tem, né, da Judith Butler, que até veio no Brasil e foi polemizada a vinda dela. Ela fala muito das pessoas que a gente começa a considerar como menos gente, né? Os venezuelanos e bolivianos, eu vejo que eles estão no Brasil e a gente com um sistema imperialista em cima deles, considerando eles menos gente, menos pessoa, né, do que ser humano. E daí pode tudo, pode empregar criança em regime de morar em galpão, como a gente tem visto, né, em regimes desumanos, escravocratas, né? Então, é assustador, né? Complicado. Essa fala que a Andréia falou é muito importante, né? Porque, assim, onde que está o ser humano? Aí. Não tem um sentimento, não tem emoção, o que vale é só o capitalismo. É só o dinheiro que tá valendo. E o ser humano, ele precisa ser pensado nele, né? Ele precisa ser pensado nesse desenvolvimento, né? Dentro do trabalho. Sim. Porque o trabalho também é uma forma que causa sofrimento. Ele é uma causa de sofrimento. Tem a pressão do dia a dia, a correria. A pressão do dia a dia. Até em adulto, né? Tem adulto. Tem adulto. O trabalho, nós sofremos com isso. Sim, o trabalho é uma causa de sofrimento. Sim. Né? Então não pensa nele, não está pensando no ser humano aí. É muito sério. Muito sério. Ô Larissa, tem você falou do desenvolvimento, né? Do 0 até os 7 anos, depois o adolescente, e aí ele chega na fase adulta. Sim. E você já ouviu também, possivelmente, né, uma pessoa mais velha falar, olha, meu pai me colocou para trabalhar desde criança. Eles crescem com isso na cabeça, né? Chegou na fase adulta. Alguns aceitam. Acho que a maioria, né, pelo menos o pessoal mais antigo, todos aceitaram isso. Os tempos mudaram, o mundo hoje é totalmente diferente, né? E quando esse jovem chega na fase adulta agora, como que ele consegue se comportar? Alguns levam algumas sequelas, outros acabam passando batido como tantos outros? Não tem como generalizar. Não tem como generalizar. Não, cada um vivencia isso de uma forma, entendeu? Tem uns que vão ser causados sofrimento psíquico, sim. Precisa ir na terapia, precisa procurar uma ajuda psicológica. Tem uns que conseguem, passa por essa fase mais
com tranquilidade. Isso é de cada ser humano. A gente não pode generalizar assim, vai acontecer isso com todos, né? Cada ser humano é único, a gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, quem está passando por esse sofrimento psíquico enquanto adulto, porque o trabalho infantil, geralmente quem trabalha é pessoas que é classe menos favorecida, né? E está passando por um sofrimento enquanto criança, enquanto adolescentes, para estar trabalhando. E quando ele chega na idade adulta, esse sofrimento não para, a tendência dele é aumentar. E aí ele vai botar em prática isso com o filho, por exemplo? Vai botar em prática É uma tendência. O ciclo é vicioso. É uma tendência isso. É uma tendência, o ciclo é vicioso, ele só gira, né? E ele precisa ser... Pode ser que a pessoa não perceba. Eu entendo que a pessoa não percebe que o resultado do trabalho infantil é isso. Eu vou dar um exemplo da minha avó, né? Minha avó, um beijo pra minha avó, Eleonora Crivellari. Ela vai assistir a gente. Beijo, vó. A minha avó, ela tem muita mágoa de contar do trabalho doméstico dela e na roça, né? Quando ela era criança, assim. Mas eu entendo que ela não necessariamente associa isso com os filhos também terem trabalhado muito pequenos, entende? Assim, então, por mais que em um tempo da vida ela veja o sofrimento que foi aquilo, ela conta o quanto ela trabalhava, era muito mesmo, né? E aí um sistema muito cruel com os pais ali, de ficar por conta dos irmãos, assim. Às vezes ela até se emociona contando, mas ela também vai falar, tudo bem trabalhar, eu acho que eu trabalhei e não morri, entende? Então eu tenho dificuldade de entender se a pessoa vai associar isso imediatamente ao dano psíquico. Eu acho que às vezes não. É de cada um. É de cada um. É de cada pessoa. De uma maneira. Cada ser humano é único. A gente não pode esquecer disso. Cada ser humano é único. Então cada um vai vivenciar isso de uma maneira. A gente nunca podemos generalizar. Muito bem. Olha, eu quero falar para você do Supermercado Arco-Íris, na zona leste da cidade, meu amigo Wilson Ivonete. Ó, amanhã, domingo, você faz as suas compras lá no Supermercado Arco-Íris. Aberto até o meio-dia, o açougue é sensacional. Muitas promoções, não deixe de aproveitar, tá bom? Supermercado Arco-Íris, na Paissandu 289, lá no bairro Dom Bosco. Intervalo chegando, daqui a pouco tem a parte final do plantão especial. Até já!